Atenção! Até 2025, o Brasil deve ter aproximadamente 35 mil novos casos de leucemia. Essa é a estimativa do Instituto Nacional de Câncer e do Ministério da Saúde. Por isso, o governo do estado de São Paulo faz um alerta através da campanha Junho Laranja, que é um mês de conscientização sobre o diagnóstico, a prevenção e também o tratamento da leucemia e da anemia. Muito bem, estamos com o Dr. Jair Schmidt Filho, que é especialista em neoplasias hematológicas. Doutor, qual a importância dessa campanha? Muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu sou médico hematologista, então sou especialista nas doenças do sangue. E essa ação, ela impacta na prevenção de várias doenças hematológicas, né? E na conscientização que a gente tem com relação à doação de sangue. A gente sabe que o sangue, ele faz parte de um tratamento de suporte que a gente dá para vários tipos de tratamento de cânceres do sangue. Então, realmente é muito importante a gente ter isso disponível para poder facilitar o tratamento dos nossos pacientes. Por isso, a gente selecionou no site da Fundação ProSangue as principais dúvidas da população. Bom, vamos começar então, né? Bom, primeira que a gente selecionou aqui é qual a diferença da anemia para a leucemia. Bom, a anemia, por definição, é uma deficiência de produção dos glóbulos vermelhos, que é um dos elementos do nosso sangue. A leucemia, ela é uma proliferação, ou seja, como se um elemento do nosso sangue que a gente tem, que são os glóbulos brancos, eles se proliferassem e tivesse uma produção desordenada. E essa produção desordenada, ela vai impactar na produção de elementos maduros do nosso sangue, entre eles os glóbulos vermelhos, e pode provocar anemia. Portanto, a anemia é uma das manifestações que a gente tem da leucemia. Tá? Então, essa é uma diferença que a gente tem. Porém, essa não é a única causa de anemia, felizmente, né? Na verdade, essa é uma das causas mais raras que a gente tem de anemia. As causas mais comuns que a gente tem de anemia são as anemias que a gente chama de carenciais, ou seja, uma falta de nutriente que a gente deixa de ingerir, ou muitas vezes a gente perde esses nutrientes através de algumas perdas crônicas, e isso provoca a anemia. E as principais que a gente vai ter é a anemia por deficiência de ferro, que pode estar relacionada com algumas perdas ocultas de sangramentos, a anemia por deficiência de vitamina B12 e a anemia por deficiência de ácido fólico. E muitas vezes essa sim pode estar relacionada com algum distúrbio alimentar, ou muitas vezes uma dificuldade na absorção, como a gente vê em alguns casos de alguns pacientes que fazem cirurgia, entre elas a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade. Portanto, é muito importante a gente diferenciar que a anemia tem várias causas, entre elas a leucemia, e a leucemia, na verdade, é um tipo de câncer do sangue. Bom, vamos à nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta acaba enfatizando a questão do período de abono pela doação de sangue, né? Por que um dia só? Bom, a gente sabe que uma das questões para a gente incentivar e, ao mesmo tempo, a gente zelar pela integridade e pela saúde do doador de sangue, essa questão do abono de um dia de trabalho, tá? Normalmente, a doação de sangue é um procedimento que é seguro. Então, a gente tira aproximadamente, vamos colocar ali, por volta de mais ou menos 300 a 400 ml de sangue, né, de cada indivíduo para poder fazer essa doação. E normalmente isso é reposto. E a reposição que a gente espera que aconteça mais rápido é a reposição de plasma. E ela dura mais ou menos por volta disso, umas 24 horas. E é o tempo que muitas vezes a gente tem para restabelecer qualquer tipo de sintoma que pode dar pela doação de sangue. O que acontece com mais frequência é uma queda de pressão, mas geralmente essa queda é transitória. Portanto, aqueles pacientes, aqueles doadores que muitas vezes vão fazer a doação, um período de 24 horas é mais do que suficiente para que eles se restabeleçam desses sintomas e possam voltar às suas atividades normais do dia a dia. E a nossa terceira e última pergunta é qual o tempo que o organismo leva para repor o sangue doado? Bom, então vamos lá. A gente acabou já respondendo nessa questão aí do tempo. Então, ou seja, quando a gente fala que 24 horas depois a gente tem uma reposição de plasma, que é um dos nossos elementos do sangue, que inclusive corrige até uma queda de pressão relacionada a isso. Então, o plasma demora mais ou menos por volta disso, 24 horas. Os glóbulos vermelhos que a gente tira, né, que é o que a gente fala muito nessa questão da anemia, ele demora mais ou menos 120 dias para ter a sua produção, tá? Ele dura também por volta disso, mais ou menos 120 dias.
E os leucócitos, ele normalmente tem um fluxo contínuo e dinâmico de produção. Tá? A gente tem um pool dessas células normalmente no nosso corpo, que elas são mobilizadas muitas vezes para determinados tipos de situação e alguns estresses que o nosso corpo podem sofrer. Portanto, a gente diz que, de uma maneira geral, a gente tem um restabelecimento mais rápido em 24 horas e um restabelecimento mais pleno em torno de mais ou menos 120 dias. E é isso. Então, é importante a gente destacar, né, que essas são dúvidas bastante pertinentes aí da nossa população. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, né, para que mais pessoas se sintam estimuladas para poder efetuar a doação de sangue. E a gente pede também que, caso tenha alguma dúvida, para entrar nos sites aí da Secretaria de Saúde de São Paulo e também o site da ProSangue, o prosangue.sp.gov.br. E é isso, muito obrigado. Dr. Schmidt, a gente é que agradece a sua participação no programa. Esse foi mais um Alesp em ação. Estamos acompanhando tudo o que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais.